Olha, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza hoje, a partir das 14 horas, no plenário Nelito Câmara, uma audiência pública para discutir as obras e a transferência da reforma do estádio do Morenão junto ao governo do estado. O debate é proposto pelo deputado Pedro Pedrocian Neto, do PSD, e deve contar com a presença do secretário da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, do secretário de Governo, Rodrigo Pérez, e do secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, além de integrantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, além do presidente da Federação também de Futebol do Mato Grosso do Sul, Estevão Petralas. E para falar mais sobre o assunto, o programa Os Donos da Bola recebe o deputado Pedro Pedrocian. Seja bem-vindo aqui ao programa Os Donos da Bola. Né? Prazer estar aqui com você. Prazer é da gente. Deputado, o ano passado nós noticiamos a criação de uma frente parlamentar proposta pelo senhor para acompanhar o andamento das obras do Morenão. De lá para cá, o que mudou, o que não mudou? Seja bem-vindo. Olha, essa é uma batalha que nós estamos levando desde o começo do nosso mandato. Nós já tivemos 2 audiências públicas para tratar desse tema da reabertura do Morenão e a última foi há 6 meses atrás. Nessa última ocasião, o que ficou definido? O governo do estado fez, depois de toda essa nossa mobilização, junto aos times, junto aos clubes, junto à federação, junto à opinião pública, aos amantes do futebol e do esporte do Mato Grosso do Sul, que o governo do estado pediria a transferência da titularidade do estádio Morenão, que ele é de propriedade da Universidade Federal, para o governo do estado, para que o governo do estado pudesse cuidar desse estádio e, na realidade, fazer um projeto muito mais amplo. O que é a ideia do governo? Era colocar no âmbito das parcerias público-privadas e encontrar um investidor privado para transformar o Morenão não apenas num estádio para futebol, mas uma arena multiuso, tal como nós temos em outros locais, outras capitais. Então, que a gente pudesse ter, além do futebol, outras modalidades esportivas, até a atividade paralímpica mesmo, olha o que a gente já conseguiu no passado de medalha aqui, trazer outros públicos também, eventos culturais, eventos religiosos, enfim, transformar o Morenão numa outra coisa diferente do que aquilo que ele está colocado hoje. Ocorre que essa transferência, por motivos jurídicos, problemas de entraves entre a Universidade Federal e o governo do estado, não avançou nos últimos 6 meses. Mas quais são esses entraves, por exemplo? Então, é isso que nós vamos discutir hoje, daqui a pouquinho, na Assembleia Legislativa, às 14 horas. Quero convidar todas as pessoas que estão preocupadas com esse tema para a gente discutir quais são os termos que estão entravando isso. A gente quer entender, tornar público quais são os motivos e verificar de que forma nós podemos acelerar. O deputado já teve acesso a algum dos entraves, por exemplo, para nós? Olha, tem algumas exigências que a universidade está fazendo com relação a essa concessão. Direitos da universidade de utilizar o estádio num eventual, depois de ser feita a concessão, obrigações de investimento. Então, nós vamos entender juridicamente o que está pegando, qual que é o problema. Mas eu acho o seguinte, nós temos que dividir a discussão em 2. Uma coisa é a discussão de longo prazo, o que nós vamos fazer com o Morenão. Não tenho dúvida nenhuma que a gente tem que dar uma repaginada no Morenão. Sim. Foi construído pelo meu avô em 1971, então já tem muitos anos, ele está um estádio que precisa de novos investimentos. Agora, no curto prazo, Júnior, eu acho que a gente precisa reabrir o estádio. Por quê? Porque o ótimo é inimigo do bom. O ótimo é fazer ele uma arena multiuso. O bom é fazer o Morenão novamente aberto para que o futebol do Mato Grosso do Sul possa jogar. Reacenda. Porque o nosso futebol tem dificuldades também por conta da falta de um estádio para jogar. Por quê? Você não coloca público, não tem público pagante, não tem dinheiro, não tem cobertura televisiva, não tem patrocinador. Então, tudo isso a gente ajuda com um estádio funcional. E aí vai estar, inclusive, a federação. Eu estive ontem com o nosso novo presidente, o Estevão Petralas, que ele falou o seguinte: Pedro, eu acho que não está tão difícil da gente reabrir, porque houve uma reforma. E tem um clamor, né? Tem um clamor. Se você fala do assunto Morenão, você pega o pessoal de todos os times aí, deputado, pelo amor de Deus, vamos tentar reabrir. Então, não está tão difícil, porque houve reforma dos vestiários, houve reforma dos banheiros, a gente precisa olhar o campo, a gente precisa olhar a arquibancada, pintura, mas são coisas relativamente simples da gente resolver para minimamente abrir. A gente quer reabrir
para voltar os jogos dentro do Morenão e aí ter mais tempo para fazer a discussão mais ampla sobre qual que vai ser o destino do estádio. Agora, o Morenão está parado há muitos anos. Eu lembro que na gestão do governador Reinaldo Azambuja foi destinado uma verba para essa possível reforma, para a reabertura do estádio. Essa verba, ela não foi empregada, ela foi retornada ao Estado? Ela foi empregada parcialmente porque foi feito um convênio do governo do Estado com a Universidade Federal e eles contrataram a FAPEC, que é uma fundação, Sim. E a FAPEC contratou uma empresa para fazer essas obras. Essa empresa realizou as obras de maneira parcial, muito lentamente, e fez só isso, fez basicamente a parte hidráulica, fez parte elétrica, fez banheiro, fez vestiário, mas não fez aquilo que ela deveria fazer no total. E aí a FAPEC rescindiu o contrato, motivadamente, não pagou o saldo que devia para a empresa, porque a empresa, afinal, não executou, então esse resto de recurso volta ao governo do Estado, mas o grande problema é que ela não entregou a totalidade das obras. Né? Então, e a gente fica nessa situação. Já existe um estudo pré-definido, falado ou estudado do que seria preciso para reabrir o estádio? Olha, a gente vai discutir isso na audiência pública. Tem alguns números que nós temos aqui na mesa. Para minimamente abrir, seria cerca de 5 milhões de reais. E eu quero dizer que eu tive com o Petralas ontem e fiquei muito animado com o seguinte: uma conversa com a CBF para que a CBF pudesse nos ajudar. Então, eventualmente, se a gente conseguir algum recurso da CBF, em parceria com o governo do Estado, buscar ajuda da bancada federal, quero dizer isso é um ponto importante, de repente buscar uma emenda de algum deputado federal. As emendas dos deputados estaduais são de pequena monta, eu acho que seria impossível a gente falar numa obra desse tamanho, né? A gente pode ajudar na articulação, mas de repente com o apoio da bancada federal, buscando apoios aqui e ali, de setor privado, setor público, bancada, federação, CBF, eu acho que dá pra gente reabrir o estádio. Essa que é a nossa luta. É a luta. Agora, o senhor entende que é uma missão, até por uma coincidência do destino, seu avô que construiu o estádio do Morenão e agora você, neto, tomando a frente. É verdade, né? Porque você imagina só, meu avô construiu esse estádio em 1971. Sabe qual que era a população de Campo Grande em 1971? Nossa, não chegava a 200 mil habitantes. E você vê que coisa. E a gente lotava o estádio. O maior público que o Morenão teve foram 38 mil pagantes. E você imagina só, você fala, vou abrir o estádio hoje, as pessoas falam, mas não tem time, porque não vai lotar. Gente, a gente conseguia lotar em 1971. Hoje, Campo Grande tem mais de 900 mil habitantes, em breve vai ser uma capital de 1 milhão de habitantes. Se a gente tiver estádio, se tiver um espetáculo de qualidade, se tiver investimento no nosso futebol, se a gente fizer aquilo que o Cuiabá fez... Exato. Pode ter certeza absoluta, vai trazer público pagante e as famílias clamam para voltar ao estádio. Essa é a nossa missão. E tem um outro grande detalhe, as grandes equipes dos grandes centros, o São Paulo com o Morumbi, o Palmeiras com o Allianz Parque, constantemente eles fazem shows. É verdade. E eles mandam os seus jogos em Brasília, em Cuiabá. Podemos ter um palco para receber jogos de grandes equipes do futebol brasileiro também. Com certeza. Jogos internacionais, Brasil-Paraguai, Brasil-Bolívia, enfim, esses jogos aqui de toda a América Latina, não tenho dúvida nenhuma que a gente tem condição. E trazer jogos nacionais para cá. E eu acho assim, não adianta a gente olhar para a situação do nosso futebol e achar que não tem solução. É claro que tem solução. Mato Grosso do Sul está crescendo, é um estado pujante, tem tanto investimento de empresas privadas. O que a gente precisa fazer? É organizar a nossa economia do futebol, porque a gente já teve time no passado, né? Já teve time que jogou na Série A e é possível fazer isso com investimento, com gestão, com decência no uso do recurso público. Pode ter certeza absoluta, o futebol vai ressurgir. Agora, fundamentalmente, eu entendo que a preservação da arquitetura do estádio, isso até ouvi dizer de algumas línguas, algumas pessoas comentando derrubar o estádio, pelo amor de Deus. Deus me livre. Morenão é um estádio lindo. E detalhe, ele tem uma arquitetura, uma engenharia, um espaço físico importante, não só para o futebol, mas para eventos esportivos, para o atletismo, enfim, é um estádio completo, é um estádio olímpico, né? É um estádio maravilhoso, é o maior estádio universitário do Brasil.
Então, eu acho que a gente tem que cuidar desse patrimônio. Agora, se deixar do jeito que tá, daqui a 10, 20 anos aí, do jeito que ele tá, daqui a pouco vai ter que demolir mesmo, Vai ter que demolir. né? Então, pra gente não fazer isso, é que a gente tem que cuidar. E eu acho assim, dá pra gente recuperar o Morenão. Eu acho que dá pra fazer o estádio voltar a funcionar. Eu quero fazer com que esse estádio possa voltar a funcionar já no ano que vem. É possível fazer isso, a gente não pode ficar nesse derrotismo. E eu tô lutando em todas as frentes possíveis para poder abrir o Morenão e deixar o Morenão em pé, vivo, servindo e dando orgulho para o Mato Grosso do Sul. Deputado, hoje às 14 horas, Assembleia Legislativa. Hoje às 14 horas, quero convidar todas as pessoas amantes do esporte, amantes do futebol, para estarem conosco e participar desse importante debate. Olha, obrigado pela tua vinda aqui, conta conosco, aqui é uma ferramenta em prol do esporte, em prol do nosso futebol. Se você puder participar, vou ficar muito feliz. Com certeza. Estarei lá com toda certeza, sem dúvida, porque é um interesse da sociedade sul-mato-grossense. Maravilha. Obrigado. Conto com você. Tamo junto, tá? Tamo junto. Torce pra que time? Eu sou Flamengo. Flamengo é Segue aqui. o líder. E aqui? Aqui eu sou Operário. Operário e Flamengo. Tá faceiro com o Operário e com o Flamengo também, né? Legal, obrigado, deputado. Obrigado. Tá aí, gente. Senti que realmente agora as coisas vão caminhar, vão fluir, vão acontecer. Não dá para nós termos um futebol efetivo sem um palco decente. Nós precisamos do retorno do nosso estádio do Morenão para que nós possamos ter o palco de tantas glórias do nosso futebol de volta à sociedade sul-mato-grossense, de volta ao nosso futebol.